Bom, nós temos que terminar esse assunto que são forças. Nós vimos a força peso, a força normal, força de atrito, e agora a gente vai dar uma olhadinha na resultante centrípeta, certo? Dentre tantas, vimos a força tração, são muitas forças, certo? E não são as únicas, ainda tem outras que a gente ainda vai ver, mas no início foram essas, e agora vamos para a centrípeta. Só que vejam, a centrípeta ela é uma força resultante. Vamos ver o que isso significa, certo? Primeiro, para a gente poder ver força, a gente já aprendeu que força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Então, a força, como ela depende sempre da aceleração, eu resolvi primeiro falar o que é aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, lá no começo, eu já tinha falado para vocês, vejam, olha o vetor velocidade do móvel que realiza um movimento circular. Ele é um vetor tangente. Tangente. Tangente, o que significa? Que tange, que encosta. Então, quando você tem um círculo e tem uma reta que encosta nesse círculo, olha lá, ó, a reta encostou no círculo, a gente fala que essa reta, ela é tangente. Em cada ponto, então, nós podemos ter retas que são tangentes. Olha, esse ponto, reta tangente. Então, vejam, nesse desenho, olha, neste ponto, nós temos essa velocidade. Nesse outro ponto, que o carro está contornando uma circunferência, nós temos essa velocidade. Todo círculo ele tem um certo raio, tá? E a aceleração centrípeta, ela é uma aceleração que ela modifica, então, a direção da velocidade. Aqui ela está horizontal. Vejam que aqui a velocidade, o vetor velocidade está vertical. Quem é que promoveu essa mudança na direção, não no valor? Se aqui a velocidade era 10, aqui ela continua 10, ou se a velocidade era 20, aqui ela continua 20, o valor é o mesmo. O que muda é a direção. Quem muda a direção é a aceleração centrípeta. Aí do lado aqui, o que eu quis mostrar para vocês? A aceleração centrípeta tem essa fórmula, certo? Aceleração centrípeta, eu gosto mais de chamar de ACP. Quem quiser chamar de AC, tanto faz. É velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E percebam as unidades, hein? Tem que ser em metros por segundo. Se estiver em quilômetros por hora, vai estar muitas vezes. Vocês pegam e dividem o valor por 3,6 da velocidade para passar para metros por segundo. Isso eu estou falando de velocidade, viu, gente? Quando a gente tiver velocidade em quilômetro por hora, vamos passar para metros por segundo para trabalhar com essa velocidade aqui. A velocidade é elevada ao quadrado e o raio, dado em metros, é o raio da curva, este raio aqui da figura, olha aqui na figura. E a aceleração centrípeta, como toda aceleração, metros por segundo ao quadrado. Só que essa aceleração não muda o valor da velocidade, não aumenta nem diminui, só muda a direção. Por que que tem esse esquema aqui de baixo, ó, esse outro esquema? Lembrando que toda força, ela produz sobre a massa do objeto uma certa aceleração. Então, se a força for força centrípeta, é porque ela depende de quem? Da aceleração centrípeta. Então, olha, a aceleração centrípeta determina a força centrípeta. E lembrando que essa força centrípeta ela é um tipo de força resultante. Guardem bem isso. Se eu tiver 4, 5, 6 forças atuando no corpo, soma tudo vetorialmente. Aí, se o resultado for em um movimento circular, a força resultante é a força centrípeta, certo? Ela é uma modalidade força centrípeta que altera a direção da velocidade. Vamos em frente. O
é a força resultante centrípeta? É a força que resulta de outras forças que ajudam ou atrapalham o objeto a fazer uma curva. A massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, o raio em metros e a resultante centrípeta, a força em newtons. Por que eu escrevi esse outro slide aqui ou elaborei esse slide? Porque aí, ó, vocês estão vendo que a força, isso aqui é a segunda lei de Newton, né? A segunda lei. Mas ela pode ser escrita em função da força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Acontece, gente, que a aceleração centrípeta tem essa fórmula, V²/R. Isso é a fórmula da aceleração centrípeta. Então, no lugar da aceleração centrípeta, olha aqui que eu escrevo, V²/R. Isto aqui é o valor da aceleração centrípeta. Moral da história, para a força centrípeta, vocês vão ter que guardar essa fórmula, mV²/E. Força centrípeta é aquela que aponta para o centro da circunferência, ela é mV²/E. Vamos lá, continuando, porque a aceleração centrípeta é V²/E. Olha, isso aqui é um problema muito usado, todo vestibular tem, é um problema que envolve o globo da morte. O globo da morte, vocês sabem que é, na realidade, uma esfera, não um círculo, ela é uma esfera, porque ela tem uma forma tridimensional. E imaginem uma moto que esteja fazendo esse looping lá no globo da morte. Na parte mais baixa desse looping, o que acontece? Vejam, pensem, a moto, junto com o motociclista, eles vão comprimir muito o piso, o chão. Então, nós vamos ter uma grande normal, porque nós vamos ter uma grande compressão. Se o piso é muito pressionado, nós temos uma grande normal, nós vamos ter uma normal, né, que eu poderia chamar de N', uma normal que vai corresponder a essa grande normal. Então, muitas vezes, nessa parte mais baixa da trajetória, ou a normal é igual ao peso, ou nós temos uma normal maior que o peso até, porque é uma grande compressão. Então, olha, maior ou então igual ao peso nesta parte de baixo da circunferência. Tanto nessa lateral quanto nessa outra lateral aqui, ó, vocês vão ter normal e peso formando 90 graus. Se eu for achar a força resultante aqui seria uma força que eu usaria o teorema de Pitágoras, certo? Já na parte mais alta da trajetória, nós vamos ter, pensem comigo, a moto, ela comprime o teto, então eu vou ter uma compressão no teto aqui, uma normal para cima. O teto reage, olha a normal aqui, ó. E o peso também é para baixo. Só que quando o corpo está na parte de cima, aqui em cima, nesse ponto aqui, olha, a moto, ela quase desencosta, ela fica tão leve, ela fica fácil de cair. Então, essa normal aqui, ó, ela é muito pequena. Então, a normal, lá na parte superior, ela é muito menor que o peso. Mas muito, muito menor que o peso. Menor que o peso, certo? Tanto é que nós temos essas expressões, então, olha, no fundo do globo da morte, fundo seria a parte mais baixa, aqui embaixo, ó. Como nós temos a normal, maior será a normal menos o peso, porque a força centrípeta, gente, quem ela é? Ela é a força resultante. Vocês estão lembrados disso? Nós já trabalhamos bastante, então, normal menos peso, certo? Aonde? No fundo do globo da morte, na parte de baixo. Já, por exemplo, se nós tivermos o topo do globo da morte, seria na parte de cima.
eu acabei de dizer que aí quem é maior é o peso, né? Então, aí, olha só, nós temos o peso mais a normal. E por que que é o peso mais a normal? Porque esses dois vetores, aí volta na figura, olha para mim aqui na figura, ó, as duas apontam no mesmo sentido. Eu vou pegar as duas e vou fazer o quê? Somar, certo? Não são com sentidos opostos, são de mesmo sentido. O topo do globo da morte se nós temos essa situação especial, olha, se a velocidade for mínima, se a moto passar aqui em cima com a mínima velocidade antes de cair, o que acontece? Ela quase não vai ter força para se segurar. Então, a tendência é cair. Então, quando a gente tem velocidade mínima, é quando a normal é igual a zero. Quer dizer que o corpo, ele não faz pressão lá na parte de cima. Isso quando a velocidade é mínima, viu, gente? Neste caso, a normal é zero. Então, nessa fórmula aqui, ó, a segunda fórmula que está escrita, se a normal for nula, quando a normal vai ser nula? Só quando a velocidade é mínima. Aí vocês vão ter apenas essa expressão. Força centrípeta é o próprio peso, porque aí não tem normal quando o corpo está de cabeça para baixo no globo da morte. Vamos em frente. Vocês têm aqui um probleminha. Esse problema, por exemplo, ó, em uma apresentação circense, o motociclista e a sua moto realizam rotações no globo da morte. Em uma dessas voltas, o conjunto, né, moto, motociclista, tem uma massa, os dois, moto e motociclista, a massa é essa. E ele passa pelo ponto mais baixo do globo com velocidade de 36 km por hora. Lembrando, então, divide por 3,6, isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade lá no ponto mais baixo. O raio é dado, então, olha só, o raio R, ele é dado, ele vale 2. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, G, quando a gente precisar do peso, né? A pergunta, qual o valor da força em newtons? Qual o valor da força? No ponto, qual ponto? No ponto mais baixo. Então, vamos voltar na figura aqui, ó. Lá no ponto mais baixo, eu tô lembrando que no fundo do globo da morte, a gente tem normal menos peso, certo? Olha lá, ó. No slide anterior, eu falei normal menos peso. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Primeiro, nós temos que achar a força centrípeta. Como é que é a força centrípeta? A força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Por quê? Porque é massa vezes aceleração. Se toda força é massa vezes aceleração e a aceleração é centrípeta, olhem só. Então, a força centrípeta será massa vezes a aceleração centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Vamos achar isso aqui primeiro. Então, vamos lá, ó. A massa do conjunto motociclista-motocicleta é 300. A velocidade, tá escrito aqui, ó, a velocidade no globo, eu falei 36 dividido por 3,6, falei que é 10, olha lá, ó. Então, nós vamos usar o 10, certo? Então, eu tenho a massa 300, tenho a velocidade que é 10, essa velocidade é elevada ao quadrado, por quê? Porque a fórmula é assim, olha lá, ó, a fórmula é v ao quadrado sobre e, para aceleração centrípeta. Dividido por 2, esse 2 faz parte da fórmula, porque o raio, olha só, o raio, ele olha lá, ó, raio de 2 metros. Então, pus lá o 2, certo? Raio de 2 metros. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 300 vai dar 30 mil. Dividido por 2 deu 15 mil, tá? O P
peso é sempre mg. A aceleração da gravidade foi dada, é 10. Achamos o peso, 3.000. Aqui do lado, olha só, força centrípeta é normal menos o peso. Força centrípeta é normal menos o peso. Já achei a força centrípeta. Já achei o peso. Então, é fácil. Agora eu achei a normal. Então, a normal, ou seja, a compressão na parte mais baixa desse globo da morte é 18.000 newtons. Vamos para o outro exemplo, tá? Então, agora, olha só. Nesse outro exemplo aqui, nós vamos estar falando, ó, em uma montanha russa, o carrinho com seus ocupantes efetua um looping de raio igual a 6 metros. Então, vocês vão imaginar o raio, né, que é a distância do centro aqui. Então, esse raio aqui é de 6 metros, tá? Qual a velocidade mínima que o conjunto deve ter no ponto mais alto para completar a volta com segurança? Então, nessa parte mais alta, para não cair, eu disse a vocês que nós vamos ter a força centrípeta igual a normal menos o peso, e normalmente, quando eu tiver velocidade mínima, eu não vou ter normal. O corpo ele vai ter uma tendência a descolar do teto. Isso vai me dar a velocidade mínima necessária para que, antes de descolar do teto, eu tenha ainda alguma força centrípeta. A força centrípeta, será igual ao peso, certo? Então, veja, a normal é 0, o corpo está tendo tendência a descolar do teto. Na parte mais alta, vejam que está escrito, na parte mais alta, se a velocidade for mínima, não tem normal, certo? Porque o carrinho tende a soltar, então a força centrípeta será igual ao peso. E aí a força centrípeta, nós temos para ela essa forma, mv² sobre E. O peso é mg. Vocês sabem disso. Então, vejam, essa massa, no primeiro membro, eu corto, no segundo membro eu corto, ó. É como se eu passasse essa massa dividindo para o outro lado. Então, eu posso cancelar. O que sobrou? Sobrou v² sobre r igual a g. Mas acontece que eu quero achar a velocidade. Então, o que fica? v² igual a g vezes r, ou rvg, tanto faz. Esse quadrado se transforma em raiz, então vai ficar v igual raiz de gr ou r vezes g. Isso aqui é uma fórmula, viu, gente? É sempre para achar a velocidade mínima de segurança. Toda vez que falar em globo da morte, se a pessoa conseguir guardar isso, essa fórmula, é a raiz de RG. Então, olha lá a formulazinha. Aplicando a fórmula, V igual raiz, o raio é 6 metros, o G é 10. Então, esse G geralmente é 10. A raiz de 60 deu esse valor de velocidade mínima no globo da morte para não cair o carrinho, não cair as pessoas, certo? Quando vai fazer um projeto, a pessoa tem que estimar esse valor. Um projeto para construir carrinhos essas rodas gigantes, esses carrinhos em parques de diversão, e tudo isso, fundamentalmente, olha, depende do raio da circunferência e da velocidade com que o carrinho tem que passar no ponto mais alto da trajetória. Continuando, nós podemos ter esse tipo de questão também, ó. O carro, ele passa numa lombada ou numa depressão. Quando ele está passando na lombada, nós vamos ter esse tipo de expressão, ó.
peso menos normal, isso aqui é força normal, é normal. Peso menos normal que vai dar a força centrípeta. Então, a resultante centrípeta vai ser peso menos normal igual a força centrípeta. Isso quando? Quando o carro estiver passando na lombada. Quando o carro estiver passando dentro de uma valeta, depressão aqui é valeta, certo? Olha, valeta. Aí, como é que vai ser a fórmula? Aí, a fórmula fica assim, olha, tá? Normal menos peso é que vai ser a força centrípeta. Por que ela fica assim primeiro? Olha, porque quando o carro tá passando aqui na lombada, gente, toda vez que a gente passa numa lombada, a gente não tem tendência a voar. Na hora que a gente pensa que a gente tem tendência a voar, a normal ela é muito pequena. A compressão é pequena. Então, quem é maior? O peso. Já quando você está passando dentro de um buraco, você bate dentro do buraco, você sente o baque. Então, a pressão feita, a normal é muito grande, a compressão que você faz lá dentro do buraco. Como a normal é maior, então fica normal menos peso, certo? Então, vejam, quando está passando na lombada, você tende a voar, o peso é que é maior. Quando você está passando dentro da valeta, a compressão sua é muito grande e a normal que é maior. São essas fórmulas que a gente usa na lombada, na depressão e nos problemas que a gente for resolver. Ainda nós podemos trabalhar com a força centrípeta no caso dos objetos quando eles estão fazendo curvas, certo? Numa curva, como eu disse, força centrípeta, você pode escrever CP, força centrípeta. Ela é a força resultante, vejam. O carro aqui está fazendo essa curva. A normal anula o peso. Anulou. Nesse caso de uma curva plana, certo? Quem sobrou? Sobrou a tendência de ir para fora e a tendência de ir para dentro. Então, veja, a força que puxa para dentro é a força de atrito. Como ela é a resultante, a única força que está atuando é a força de atrito, ela será quem? A força centrípeta. Então, nós podemos dizer até, se tiver algum tipo de problema, mv² sobre r, isso é a força centrípeta. Ela é a força de atrito, μ vezes a normal. Guardem isso aqui, ó. Essa fórmula é muito usada quando eu tiver essa situação. Qual situação? O carro fazendo a curva. Em que o atrito, ele vai evitar que o carro saia da pista. Já nesse outro caso aqui, olha, vocês estão vendo que é uma pista inclinada. E aí, nós vamos ter o peso, como vocês já aprenderam no plano inclinado vertical para baixo. A normal, ela é perpendicular ao plano, e a normal aqui, ela é igual ao PY, lembram disso? Né? Nós temos o ângulo dado, e aí a força centrípeta, ela é a resultante entre normal e peso, ou seja, entre PY e peso. E aí, nós temos que achar, através, vocês estão vendo que essa figura aí vai até usar lei dos cossenos. Mas é uma outra história que nós vamos ver depois, certo? É isso aí.